Oi, pessoal, tudo bem? Nos vídeos anteriores, nós vimos que a fração representa uma comparação de uma parte em relação ao todo e também representa uma divisão. Hoje nós vamos ver que a fração também pode representar a comparação entre diferentes elementos. Nesse caso, nós chamamos a fração de razão entre as quantidades desses elementos. Então, nós vamos estudar aqui a fração como uma razão. Razão é a fração que compara as quantidades de dois elementos. Então, é uma comparação. Vamos aos exemplos? Vamos lá. Em uma turma de sexto ano, há 25 alunos, sendo 15 meninas. E aí vem a primeira pergunta. Qual é a razão entre o número de meninas e o total da turma? Já sabemos então que a razão é uma comparação. Qual é a comparação que eu quero fazer aqui? Entre o número de meninas e o total da turma. Eu tenho que respeitar essa ordem, tá? Então eu vou colocar número de meninas primeiro, coloco o traço da fração e embaixo total de alunos, certo? Porque foi a ordem que ele me pediu. Então, a razão entre o número de meninas e o total de alunos. Vamos para as informações. Eu tenho 15 meninas, num total de 25 alunos. Essa fração é 15/25, a gente lê 15 para 25, porque estamos falando de uma razão. Nesse caso, eu posso fazer algo que se chama simplificar a fração, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Mas para adiantar aqui um pouquinho, o que é isso? É dividir o de cima e o de baixo, ou seja, numerador e denominador por um mesmo valor. Eu posso fazer isso sem alterar o valor da minha fração. 15 dividido por 5, 3. 25 dividido por 5, 5. Eu leio, então, essa fração que estamos acostumados a chamá-la de 3/5. No caso de razão, eu leio que 3 para 5, ou seja, eu tenho 3 meninas para cada 5 alunos da turma. Tudo bem? No segundo exemplo, eu pergunto qual é a razão entre o número de meninas e o número de meninos. Ainda estou falando da mesma turma de sexto ano, tá? Eu tenho um total de 25 alunos, sendo 15 meninas. A primeira coisa que eu preciso, então, é descobrir quantos são os meninos dessa turma. Como é que eu faço isso? Eu pego o total de alunos da sala e subtraio o número de meninas. Então, o total de alunos menos o número de meninas. 25 menos 15 igual a 10. Então, eu já sei que nessa sala tem 25 alunos menos 15 meninas, tem 10 meninos nessa turma, certo? E aí, agora eu posso montar a razão entre o número de meninas e o número de meninos, nessa ordem. Número de meninas e número de meninos. E vamos calcular essa razão. São 15 meninas para cada 10 meninos. Novamente aqui, eu posso dividir numerador e denominador por 5, porque os dois são múltiplos de 5, vai ficar 3 para 2. Ou seja, eu tenho 3 meninas para cada 2 meninos dessa turma. Na terceira pergunta, eu quero saber qual é a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Reparem que eu estou falando novamente dos meninos e das meninas, mas eu inverti a ordem. Na segunda questão, eu perguntei meninas em relação a meninos. Agora eu quero meninos em relação às meninas. Então, o primeiro valor que eu coloco aqui é o número de meninos sobre o número de meninas. Eu já calculei que são 10 meninos para 15 meninas. Novamente, posso dividir numerador e denominador por 5, fica 2 para 3. Ou seja, eu tenho 2 meninos para cada 3 meninas nessa turma, certo? Nós estamos vendo aqui que a razão, então, é a comparação
de elementos, a comparação das quantidades dos elementos. No exemplo, estou falando de meninos, meninas e o total da sala de aula. Então, são essas quantidades que eu vou comparar. Eu sempre vou ler na forma de comparação por esse motivo. Existem razões ou frações que elas têm denominador 100. São chamadas de razões centesimais, certo? Essas razões, elas podem ser representadas na forma de porcentagem, e é por isso que nós vamos dar uma atenção especial para elas, certo? Então, primeira coisa, razões centesimais são as razões ou frações de denominador igual a 100. Essas razões podem ser representadas na forma de porcentagem e nós vamos ver agora como, tá? Temos aqui uma situação, uma figura, um quadrado, que foi dividido em 100 quadradinhos menores, tá certo? Eu quero saber aí qual é a fração correspondente à parte laranja da minha figura. O que nós vimos na primeira aula de fração? O denominador indica o número de partes em que minha figura foi dividida. Eu sei aqui que ela foi dividida em 100 pedacinhos de mesmo tamanho. Então, o denominador será 100. Quantos pedaços desses 100 foram pintados de laranja? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 5 vezes 3, 15 pedacinhos pintados de laranja. Então, a fração 15 centésimos da figura corresponde à parte laranja. Mas eu quero o quê? Transformar esta razão centesimal, essa fração de denominador 100, em porcentagem. Como nós fazemos isso? Pegamos o numerador, aqui no caso 15, certo? E a parte de baixo, o denominador 100, junto com o traço da fração, vão nos dar o símbolo da porcentagem, aquele famoso símbolo da porcentagem. Então, eu tenho que a parte laranja da figura corresponde a 15% dela. Então, eu posso falar que é 15 centésimos, se for na forma de fração, ou 15% da figura está pintada de laranja, certo? Vamos ver com o roxo, para entender melhor o exemplo? Eu quero saber qual é a parte roxa da figura. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 1, 2, 3, 4. 7 vezes 4, 28 quadradinhos roxos, num total de 100 quadradinhos. Ou seja, 28 centésimos da figura está pintada de roxo. Mas em porcentagem, como fica isso? Pegamos o numerador 28 e agora o traço da fração com o denominador 100, ou seja, o sobre 100, vai se transformar no símbolo de porcentagem. Então, eu tenho que o roxo corresponde a 28% da figura. A razão, 28 para 100, 28 centésimos, ou 28% da figura correspondendo à parte roxa. Nesse outro exemplo, eu tenho novamente uma figura dividida em várias partes. Vamos considerar primeiro essa parte destacada de vermelho que está aqui, tá? Então, eu tenho um grande quadrado dividido em 4 quadrados menores, como nós podemos ver aqui com as linhas vermelhas destacadas. Eu quero saber qual é a fração colorida dessa figura. Se nós pensarmos nas linhas vermelhas, tá? A minha figura está dividida em 4 partes de mesmo tamanho. Então, o denominador seria 4. Quantas dessas 4 partes estão pintadas? Apenas uma dessas 4 partes está pintada. Então, eu posso dizer que a fração colorida da minha figura é 1/4, certo? Mas, se eu dividir essa figura em mais partes, agora vamos olhar para os quadradinhos menores. Se eu dividir toda a minha figura num total de 100 quadradinhos, agora o meu denominador passa a ser 100. Desses 100 pedaços, agora eu tenho que ver quantos que estão pintados. Eu tenho 5 por 5, 25. Então, 25 centésimos da figura. Nós já podemos ver aqui que 1/4 é diferente na escrita de 25 centésimos. Porém, eles representam a mesma quantidade, porque pela figura, dividindo de formas diferentes, eu continuo com a mesma parte pintada em relação ao total. Essas frações são chamadas de frações equivalentes, que nós vamos estudar no nosso próximo vídeo,
certo? Mas o que eu quero dizer aqui? Que 1/4, que era a minha fração original, também pode ser escrita como 25 centésimos. E 25 centésimos, se eu quero transformar em porcentagem, pego o numerador 25 e o traço da fração com o denominador 100 se transformam no meu símbolo de porcentagem. Então, eu tenho que a fração colorida da figura é de 1/4 ou 25 centésimos, que é a mesma coisa que 25%, certo? Isso nos mostra que nós podemos escrever a porcentagem de várias formas diferentes, na forma de taxa percentual, de fração, né, de razão centesimal ou essa fração simplificada. Essa comparação, essa relação nós veremos no próximo vídeo da próxima semana, que são as frações equivalentes. Mas até o momento, vamos trabalhar por enquanto com a fração centesimal para transformar em porcentagem. Tá certo? Nós vamos ficar por aqui hoje. Até o próximo vídeo. Nos vemos lá.